Ó, tá gravando, então boa tarde oficialmente para todo mundo. Boa tarde para quem vai assistir depois a gravação. Atualizando, então, nós teremos sobre essa tese o encontro de hoje e o próximo para discutir os casos clínicos e a conclusão. E a autora da tese estará com a gente logo na sequência. Então, a Brenda ficou combinado dia. Cadê o calendário? Sem ser o próximo encontro, o outro. Deixa eu pegar aqui de novo. Eu de cor não sei nada. Ó, então a gente, dia 12, que é hoje, dia 26, a gente finaliza a tese, tá? A parte que a gente decidiu estudar da tese. E no dia 9 de junho, que é depois a primeira de junho, porque junho a gente vai ter 9 e 23. No dia 9, aí a autora da tese vai estar aqui com a gente para todo mundo tirar as dúvidas. Então, lembrando, quem não leu, leia para poder tirar todas as dúvidas com a autora da tese, tudo bem? Então, todas as coisas que ficaram, aquelas pulgas atrás da orelha, né, Francisca? Aquelas coisas que ficaram na dúvida, lembra de marcar. Então, ela vai estar com a gente no dia 9 para a gente poder tirar as dúvidas com ela, combinado? Ela vai fazer uma apresentação da tese e, na sequência, a gente debate. E depois a gente tem que ir para o próximo texto. O que eu queria não terminou de ser traduzido, mas, ei, Francisco, o que você acha de a gente pegar a parte que foi traduzida, que é aquele do Maleval, né? Diferença autística? Você está com o microfone fechado. Seu microfone está fechado, Francisco. Acho ótimo, até porque o livro, eu acho interessante pegar isso que já saiu, né? Ele vai ser lançado agora, junho ou julho. Então, está muito perto. E eu queria que ele fosse o próximo material. Então, eu acho que a gente podia seguir por esse. Você manda lá no grupo, Francisco, que já está traduzido? Você tem o PDF, não tem aí com você? Tem. Que é a introdução, acho que foi traduzida só para português, não é isso? Acho que Vou procurar. Se não achar, você me fala que eu mando lá. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai, então, terminar essa tese, encontro de hoje e no próximo, no dia, já perdi a data, acho que 9 de junho. 9 de junho. A Brenda, que é a autora dessa tese, vem conversar com a gente para tirar as dúvidas, e no dia 16, a gente já começa, 23 de junho, a gente começa o novo material, que vai ser a diferença autística do Maleval, que é o livro dele, que vai ser lançado agora em junho, já foi lançado na França, tá? Já tem ele em francês e espanhol, em português, só que a gente está esperando em português, porque psicanálise já não é uma tarefa tão fácil de debater, ainda a gente vai ler um idioma estrangeiro, e vai que a gente não é bom tradutor, né? Porque o problema é que a gente depois não é um bom tradutor e ainda traduz coisa errada, né? Mas eu já tenho uma parte dele, se eu não me engano, é a apresentação e a introdução, que já foi disponibilizada a tradução, tá? Então, a gente começa o livro pelo que já tem traduzido, até o lançamento oficial, que, tudo indica, é agora maio ou junho. Tinham prometido que era abril, e abril passou e não foi, né? Então, estamos esperando essa tal tradução, que já era para... Mas até onde eu saiba, a tradução já terminou, falta só a edição do livro, isso? Isso. Então, eu dou notícias. Tá, você vai me dando notícias. E o Francisco vai mandar lá o texto, então, depois que a gente vai utilizar. Então, vamos terminar? Então, o encontro de hoje é para a gente poder quase fechar a tese. A tese, vocês se lembram, então, que é o autismo na clínica nodal, né, da Brenda, defendida na Federal de Minas Gerais, e agora a gente chega nos casos clínicos. Depois dos casos clínicos, a gente vai para a conclusão, para fechar. De propósito, a parte mais gráfica dos nós, a gente decidiu não se dedicar tanto aos desenhos, aos nós e etc., de propósito, porque acho que fugiria um pouco do nosso objetivo aqui, que não é tanto estudar essa parte de desenhos do Lacan, dos gráficos do Lacan por hora. Então, vamos seguir? Todo mundo está com a tese em mãos? Podemos começar? Todo mundo já entendeu, então, como é que vai funcionar, né? Terminamos a tese hoje e na próxima, daqui 15 dias, encontramos com a autora no dia 9 de junho e no dia 23 de junho, acho que eu estou perdendo as datas aqui, 23 de junho, a gente começa um novo texto e seguimos no novo texto até ele terminar.
que é o do Maleval da diferença autística. Então, vamos lá. Hoje eu pedi ajuda aos universitários para os casos clínicos, pedi para a Rosana me ajudar a organizar o caso da Marie-Françoise e pedi para o Francisco, falei, Francisco, decida qual dos dois. Francisco decidiu os dois, né, Francisco? Para a gente poder, então, fazer um bate-papo. Mas todo mundo que tiver lido os casos clínicos está mais que convidado a ajudar a colaborar. O objetivo dos casos clínicos é a gente fazer uma revisão do que a gente debateu até aqui sobre a borda autística, sobre o autismo como quarta estrutura, a partir de um caso clínico razoavelmente conhecido. Vou passar para a Rosana, então, começar a apresentação do primeiro caso clínico, da Marie-Françoise, e vou me intrometendo, assim como convido todo mundo para se intrometer também, né, Rosana? Sim, por favor. Então, boa noite a todos. O caso da Marie-Françoise, ele é um caso apresentado pela Rosine Lefort. Ela foi tratada pela Rosine Lefort, no casal Lefort, né, o famoso aí que a gente já estudou um pouquinho sobre eles. Trata-se de uma criança órfã que passou por várias internações para tratar escarlatina. Estou entendendo que isso foi no primeiro ano de vida. Depois ela é alocada numa família para ser amamentada, dos 10 aos 12 meses, tá? Então, é uma criança que foi institucionalizada desde muito pequena, iniciou o tratamento com a Rosine com 2 anos e 6 meses. Os sintomas, anorexia e depois bulimia. Havia uma recusa ativa de contato visual com crianças e com adultos. A Rosine traz o termo um olhar errante. As relações singulares com os objetos, ou seja, ela não aprendia os objetos, ela não pegava os objetos, ela tocava com a ponta dos dedos e com a ponta do nariz. Ela também não caminhava, ela se arrastava pelas nádegas, ela até conseguia caminhar, desde que ela aceitasse o contato de alguém que lhe desse um suporte. Havia hipersalivação, estrabismo e as explosões de cólera, onde ela batia a cabeça no chão, rangia os dentes, gritava muito. Chama atenção essa dificuldade de apreensão dos objetos, assim como o do caminhar, né, o fato de se arrastar pelas nádegas, que denota uma falta de noção de contorno, de imagem corporal. E casa com também a apresentação, quando ela indica que ela não teria passado pelo estágio do espelho, ela não conseguia se reconhecer no espelho, né. E aí o manejo clínico, né, que a Rosine apresentou, ela quis abordar primeiro a questão da demanda, porque era uma criança que não fala, mas não fazia apelos também, nenhum tipo de apelo. Então, ela quis trabalhar primeiro essa questão da demanda, e introduzindo o primeiro apelo. Então, ela colocava os objetos que ela escolheu, que eram objetos de um contexto do bebê, na frente da criança, e não adotava uma postura passiva, ou seja, ela não fazia nenhum tipo de apelo com o uso da voz, ela não convocava, que para a criança era uma convocação muito invasiva, apenas dispunha os objetos à frente dela. Mas havia aí uma mensagem implícita de uma oferta. Então, diante da oferta, né, logo a paciente começou a fazer uso da analista como um duplo para chegar aos objetos, ou seja, quando ela ia buscá-la na enfermaria, onde ela estivesse, a paciente, a Marie-Françoise, esticava os bracinhos para ir para o colo, mas diz Rosine, no caso, que ela não buscava o aconchego de um colo, mas sim fazer uso da analista como um duplo para chegar aos objetos. E a analista, então, pensando em introduzir essa questão da demanda, passou, então, a se apresentar como um grande outro, nutridor, mas diferenciado, porque ela negava para a criança o acesso ao prato de mingau. Esses objetos, acho que eu não falei, né? Interessante, acho que eu não marquei aqui, mas era assim, um prato de mingau, bombons, uma boneco bebê, alguns bonecos também, então, e o prato de mingau era um prato de mingau mesmo, só que ela não entregava o mingau para a criança enquanto a criança não pegava a colher. A paciente aqui não pegava a colher, então ela
começou então a fazer apelos, né? Porque ela começou a agitar os braços, ela fazia sinais abrindo a boca, ela fazia para receber o alimento, como ela estava acostumada a ser apenas alimentada de forma passiva, mas a analista não entregava o mingau, estabelecendo com isso uma falta, uma iância entre a analista e a comida, ou seja, esse grande outro, esse S1 e o objeto que ela visava. E com a intenção de, com isso, introduzir esse grande outro simbólico e não invasivo. Então, portanto, de início, uma criança que não fazia sequer apelos diante da oferta dos objetos que lhe interessavam, passou a agitar os braços, e aí também ela começa a balbuciar algumas palavras, como não, papá, mamãe, bebê. Mas a analista entendeu que não se tratava, entendeu ainda ser necessário diferenciar o apelo da demanda, introduzindo a falta, ou seja, a questão da colher, né? Enquanto ela não pegava a colher e tal. E a Rosine percebeu que o ato de dizer algumas palavras não eram dirigidas ao outro, porque ela falava mamãe, mas ela olhava para a janela, o olhar errante. Então, no entender da Rosine, não havia uma troca estabelecida. E quando ela dirigia a palavra para a paciente, para Marie-Françoise, havia uma angústia que a invadia sem esse anteparo de um simbólico que lhe desse um contorno. Então, havia os acessos de raiva, ela arrancava os objetos da mão da analista, tirava longe, ou tentava perfurar o corpo da analista com esses objetos. A analista não insistia, levava ela de volta para o quarto e encerrava a sessão nesses momentos. Ela também não suportava ser manipulada, o grande outro poderia ser um intruso intolerável, ela coloca para o autista, né? No caso aqui, para Marie-Françoise, ele era um grande outro intolerável. Eu esqueci de falar que no início ela disse que havia esses sinais de autismo ou de uma esquizofrenia infantil, né? Então havia essa hipótese diagnóstica aí não definida. E no decorrer do tratamento, ela começa a soltar algum gritinho e a analista repetiu o gritinho. E aí ela começou a perceber um certo jogo. Ela esperava, ela gritava de novo, esperando que a analista soltasse novamente o grito. Nesse movimento, num circuito que se fecha como um eco, segundo a Rosine, a analista, né? Seria um tal do jogo do gritinho, né? Uma grita, outra grita, introduzindo as pausas, como a gente tem conversado. Mas para a Rosine não havia aí, nesse caso, também uma verdadeira troca, mas apenas um circuito fechado em eco. A autora da tese, ela discorda dessa conclusão, ela entende que há aí sim um esboço de uma troca, ainda que não tenha havido um deslizamento metonímico que levasse para outros jogos, né? Até porque parece que o trabalho não foi desenvolvido nesse sentido, né? Para a Rosine, a Marie-Françoise não alcançou o estágio do espelho, sendo incapaz de se identificar, ou de identificar a própria imagem refletida. Ela buscava atrás do espelho o que no real não podia reconhecer como realidade. Os trechinhos que eu peguei da tese que eu achei interessante trazer. E esse real da realidade ali, esse trecho da realidade seria a sua própria imagem, ela não conseguia apreender. Mas a autora da tese conclui que o tratamento iniciado pela Rosine produziu efeitos positivos, fazendo uso de objetos como o duplo, tornou possível um retorno no gozo pela borda. Uma inscrição mínima permitiu a entrada de um grande outro assimilável e não intrusivo, facultando a paciente começar a brincar da sua maneira, que não é uma maneira do neurótico, né? Não havia um fantasiar envolvido, como nas crianças neurotípicas. Mas a paciente conseguia bordejar com o imaginário junto ao simbólico, diminuindo assim o impacto do real, esse real invasivo. E por meio desse mínimo de simbólico, dava algum contorno ao real, podendo dele distinguir algo do imaginário do seu próprio corpo. Eu acho que eu tentei resumir, coloquei um pouquinho das introduções aí das conclusões, né, da autora da tese também.
E aí você complementa, Renato, o que faltou, Francisco também, se tiver alguma coisa para complementar, e o pessoal. Voltando em alguns pontos, porque, na verdade, esse caso é até grandinho. Para poder voltar nesses pontos, antes de mais nada, obrigada, Rosana, por ter aceitado aí a empreitada. Eu adoro passar tarefa, viu? Você não pode passar na minha frente que eu jogo uma tarefa para alguém. Mas eu queria voltar na pergunta da Maria Andrade, que ela colocou aí. Maria, você quer explicar um pouquinho a sua pergunta? Que eu acho que dá para usar esse caso clínico e os outros para tentar responder isso que você perguntou. Cadê tu? Maria Andrade? Está aqui na sala, mas acho que não me escutou. A Maria Andrade colocou no chat, assim, professora, uma dúvida. Tenho observado a resistência de alguns psis de olhar o autismo nos estudos de ser uma quarta estrutura. A gente tem conversado bastante sobre isso nos últimos anos, né? O que se poderia falar sobre essa questão? Eu nem vou falar tanto sobre a resistência em pensar o autismo como quarta estrutura, só vou retomar o autismo como quarta estrutura para poder conversar, né, Rosana, sobre esse caso clínico, porque o caso clínico, vocês vão perceber que toda a leitura dele parte do pressuposto da borda autística, que apostou no retorno do gozo na borda a partir do duplo, né? Não localizou todos os elementos da borda, até porque estamos falando de um caso clínico que começa com alguém que sequer caminha, né, sobre as pernas, mas faz essa aposta da quarta estrutura. O motivo pelo qual se tem resistência, eu acho que esse eu vou até deixar para quem circula mais por outros grupos, que talvez dê notícia do porquê da resistência. Eu vou falar mais sobre a defesa que a gente está fazendo aqui do autismo como quarta estrutura. Por que eu falo defesa? De novo, não é um consenso, é uma hipótese. A gente trabalha com a hipótese do autismo como quarta estrutura. E será sempre uma hipótese, ao lado das outras estruturas. Então, a gente trabalha. E por quê? Lembre-se que a gente trabalhou um texto, tem gravado as aulas para trás, um texto do Jean-Claude Malleval, que chamava Por que a hipótese de uma estrutura autística? Lembram dele? Nesse texto, Por que a hipótese de uma estrutura autística tem como objetivo inicial da conversa fazer uma distinção entre a psicose e o autismo. Já conversamos aqui outras vezes sobre a dificuldade de fazer essa distinção entre a psicose e o autismo na infância e sobre o fato de ter ficado ainda mais complicado quando a psiquiatria retirou do DSM as psicoses infantis. Hoje, a psicose infantil, ela não tem uma categoria separada no DSM. O que acontece, se você procurar no DSM, você vai encontrar só a psicose com início precoce raro, né? Que seria os quadros de psicose que conseguem ser apontados antes dos 12, 13 anos de idade. Então, diz que é início precoce e é raro. Então, não está dizendo que não existe, mas não vai ser o diagnóstico mais provavelmente encontrado. O diagnóstico que vai ser mais provavelmente encontrado será o de autismo. E aí a gente já tem uma distinção entre a psicanálise e a psiquiatria aqui. Perceba que o caso que a Rosana acabou de apresentar, o caso da Marie-Françoise, uma das questões que ela coloca tivemos dúvida entre psicose infantil e autismo, né? O ponto de partida da psicanálise é uma distinção entre essas duas. Você não vai encontrar exatamente essa mesma distinção em todos os campos. Então, o que a gente defende a partir dessa proposta do casal Lefort e depois, na contemporaneidade agora, com o Malleval? Que o autismo não é mais uma psicose. E para eu poder, então, diferenciar o autismo da psicose, eu preciso colocá-lo no estatuto semelhante ao das estruturas clínicas, tal qual a psicose está. Então, tratar um psicótico como autista, ou um autista como psicótico, não viabiliza o desenvolvimento das suas potencialidades subjetivas, essa é a premissa. Eu preciso pensar na possibilidade do autismo como sendo algo que vai acompanhar o sujeito a vida toda, infância, adolescência, idade adulta e velhice, e o que acompanha a vida toda, a gente faz uma hipótese de que acompanha porque faz uma amarração. O que faz uma amarração nessa nossa lógica da hipótese, a gente falou sobre ela naquele outro texto também do Malleval,
que chama Da Estrutura Autística, não sei se vocês se lembram, também trabalhamos sobre ele, em que ele vai falar que, nos anos 90, o casal Lefort propôs uma ideia de estrutura do autismo, e é justamente este caso clínico do casal Lefort que a gente está trabalhando aqui, mas essa proposta, ela acabou ficando mais sustentada de mais ou menos 10 anos para cá, sobretudo porque faltavam elementos para sustentar essa proposta, e hoje a gente tem. Não, se vocês se lembram, a gente trabalhou isso no texto do Maleval, da estrutura autística, 3 elementos. Primeiro, os documentos clínicos e os estudos autobiográficos. A frase do Maleval é: ninguém melhor que o próprio sujeito saberia ensinar a respeito do seu próprio funcionamento. O segundo motivo, o estudo sobre a cognição dos autistas, porque uma das grandes diferenças entre o autista de Kanner e o autista de Asperger tinha a ver com as questões da cognição e da linguagem. E o terceiro, o conceito de borda. Quando, então, se desenvolvem essas propostas, o estudo da autobiografia, estudo da cognição e o conceito de borda, passa-se, então, a defender, a partir do casal Lefort e, finalmente, com Maleval, a proposta do autismo como quarta estrutura. Lembrando que a gente considera que é estrutura porque a amarração não é só uma amarração da infância. Existem determinadas características dessa amarração que o sujeito vai levar por toda a vida, assim como a neurose, assim como a psicose. Por exemplo, a amarração do sujeito neurótico com o mundo se dá pela via da linguagem, do sintoma. Inclusive, todas as manifestações do neurótico a gente nomeia como metafóricas, lembra? As formações do inconsciente são formações metafóricas. Então, o sonho é uma metáfora, o sintoma é uma metáfora, o ato falho, o esquecimento. Todas as formações do inconsciente são metafóricas porque supõe que é uma metáfora advinda de um recalque, porque a formação do inconsciente na neurose é o recalque. Então, ao traduzir, não traduzir no sentido de português e inglês, mas no sentido dos hieróglifos, né? Ao fazer, então, um deciframento dessa metáfora, que vem na forma de sonho, sintoma, ato falho, esquecimento, eu encontro um conteúdo recalcado. E eu tenho a notícia de que o sujeito, então, amarra toda a experiência dele com o corpo, na relação com as pessoas, com o dinheiro, na relação transferencial, na análise, a partir desse funcionamento que advém do recalque e que se amarra a partir da linguagem, como metáfora. Por isso, inclusive, a gente diz que a amarração fundamental do neurótico é o sintoma, né? Ou sintoma, no singular. O sintoma, que é uma metáfora, uma formação do inconsciente que dá notícias que o neurótico tem um inconsciente. Qual que é a amarração da psicose? O mecanismo fundador da psicose é a foraclusão. Então, você vai procurar metáfora? Não metáfora dessa ordem, você vai procurar metáfora delirante. Então, no lugar do sintoma da neurose, você vai procurar construções delirantes na psicose. O que significa que o psicótico vai amarrar e articular toda a sua vida a partir de uma construção delirante. O caso clássico é o Schreber, né? Toda a construção delirante se amarra em torno de uma lógica delirante de que existe a possibilidade da origem de uma espécie, sei lá se é uma espécie, que diabo é isso, de uma raça superior, é raça também? Um ser humano superior é um ideal eugenista, né? Um ideal nazista, mas a ideia de que a população toda seria exterminada, o corpo dele seria transformado em corpo de mulher, Deus copularia aquele corpo e ele daria origem a uma nova espécie, raça, sei lá que diabo que ele vai dar origem, mas um ser humano aí que ele considera evoluído. Essa é a construção delirante do Schreber. Então, em torno, todas as coisas do mundo vão se amarrar a partir dessa construção delirante. O doido é que tem gente que tem esse delírio e nem psicótico é para sustentar esse delírio, né? De que existe pessoas melhores do que outras. Mas vamos lá. Schreber, pelo menos, né, é um quadro de psicose, de paranoia. Então, veja, toda a amarração do Schreber com o mundo se dá uma amarração pela via da construção delirante, deste texto do delírio, de uma metáfora delirante. Então, a gente faz interpretação no sentido da tradução na psicose? Não. A gente não faz porque a gente só traduz no sentido de ler hieróglifos, ou seja, de decifrar a metáfora, porque quando a gente supõe um recalque. No caso da psicose, você vai decifrar um delírio? Não tem como decifrar um delírio. Um delírio não tem um conteúdo escondido.
não tem um conteúdo inconsciente. A metáfora que a gente utiliza para explicar a diferença entre o inconsciente na neurose e o inconsciente na psicose é o inconsciente na psicose está a céu aberto, lembra disso? Ou seja, não tem um recalque, não tem algo que o preserve guardado aqueles conteúdos. A pessoa fica no meio da rua, ela fica, o que pensa sai. Determinados conteúdos não são, então, portanto, recalcados. Bom, e no autismo? Não vou falar de todas as estruturas, não, vou pegar só as clássicas. E no autismo? Bom, a lógica que a gente coloca aí do autismo como quarta estrutura é pensando que o autismo não é um acontecimento do bebê ou da primeira infância. Porque nós temos adolescentes autistas, adultos autistas, idosos autistas. Então, a proposta de uma... qual que é a proposta mesmo, Francisco, para aquele... me deu branco agora da Lasnik, é de uma não virada, de fazer uma virada, qual que é o nome que ela dá? Deu um branco agora? Fechamento, né? Fechamento autístico. Fechamento autístico e uma intervenção que faria, então, uma virada. Eu acho muito interessante, gosto muito do trabalho da Lasnik, mas quando eu penso nesse sujeito em todos os tempos de uma vida, eu tenho dificuldade de pensar uma clínica, entende? Eu penso uma clínica para o bebê, nessa ideia, mas eu tenho dificuldade de pensar uma clínica para essa criança que vai crescendo, entende? Ela tem ido por agora, a Lasnik tem ido para o biológico, inclusive lançou um livro novo agora, que é neuro e psicanálise, né? Mas, por que então essa proposta do autismo como quarta estrutura? Porque a gente parte do pressuposto de que o bebê, a criança, o adulto, o idoso, vão ter 3 elementos de amarração com o mundo. A retenção dos objetos pulsionais desde a primeira infância, que mesmo com o tratamento se modifica algo, mas se mantém retido. Os objetos pulsionais, vocês se lembram, são as trocas pulsionais, olhar, voz, toque, são essas trocas que fazem com que o sujeito entraria no circuito pulsional. O neurótico, ele está no circuito pulsional, inclusive a Rosana deu um exemplo interessante aqui sobre a coisa da entrada do circuito pulsional pela oferta dos objetos ao redor, né? O segundo, alienação retida, que opera, então, sem a sustentação da referência do significante mestre, ou seja, o neurótico faz um deslizamento metonímico, S1, S3, S4, que permite, inclusive, a construção das metáforas. No autismo, a gente fala aí de uma alienação retida e, portanto, não teria esse deslizamento metonímico que permite, por exemplo, uma disjunção entre significante e significado, que o mesmo significante possa guardar diferentes usos, diferentes significados, que a palavra possa ter nuances, contradições e assim por diante. E, por fim, o último, o gozo, o retorno do gozo na borda autística e não na linguagem, como é na neurose, e não no corpo, como é na psicose, mas os elementos da borda, compostos por objeto autístico, duplo e ilha de interesse. E aí a gente vai voltar, vou passar para você agora, Franciele, a gente vai voltar, inclusive, relacionando a alguma dessas coisas que eu falei com o caso clínico que a Rosana acabou de apresentar. Um dos elementos, por exemplo, se a gente fala da retenção dos objetos pulsionais. Ora, a Rosana apresentou aí, por exemplo... Diga. Não, obrigada, só para te agradecer essa explicação aí. Tá joia. Também ele fala que o autista está na linguagem, né? Só ele não se expressa, né? Mas eu observo que alguns psicanalistas que falam isso é porque eles não foram a fundo como você, como esses, né, autores que foram o Maleval, a Lefort, eles não foram a fundo nesse estudo, por isso que eles ficam muito superficiais, falam, eu não sei, eu não vejo assim, mas assim, não tem esse aprofundamento, e aí fica essa dúvida, né? E tem um ponto interessante, Maria Andrade, quando a gente tem uma clínica, né, eu, Francisco, Rosana, a Franciele tem um filho, mas está entrando na clínica também, a gente acompanha, Camila está aqui, ó, clínica longuíssima, quando a gente vai acompanhando essas crianças, por exemplo, eu acompanho crianças que eu comecei a acompanhar quando tinham 1 ano e 10, 1 ano e 11, e hoje estão aí com 18 anos de idade. Então, você acompanha uma vida inteira, entende, Maria Andrade? Então, você vai tendo, como tem a parte do projeto da universidade, que é via SUS, então é um volume muito grande,
Então, se você vai acompanhando um volume muito grande de bebês, de crianças, de adolescentes, de adultos, de idosos, no nosso projeto, o mais velho que já passou por ali tinha 57, 58 anos. Então, idoso não os tivemos ainda no projeto. Mas você tem, então, um leque de pessoas razoavelmente grande, né? Gênero, idades, condições financeiras e etc., e aí você vai observando como esses elementos se repetem. Se repetem, claro, em intensidades diferentes, em formas diferentes, conforme as condições de tratamento que tiveram. Por isso, a gente foi amarrando com essa ideia de estrutura. Francilene. Ai, gente, toda vez, Francilene, eu chamo você de Franciele. A tragédia. Mas é a vida inteira por chamada de Franciele, tá tudo certo. Eu queria perguntar, por exemplo, nesse caso aqui que a Rosana leu, tem um histórico bastante complicado na primeira infância, nesses 2 primeiros anos, né? Como é que isso impacta no diagnóstico? Será que ela imediatamente já diagnosticou como autismo? Ou ela olhou para isso primeiro e aí depois foi construindo? Porque, de fato, é bem impactante esses 2 primeiros anos aqui, né? Rosana? Não, ela já começa, a própria Rosine, colocando essa dúvida, né? Não se sabia se seria uma estrutura autística ou seria uma esquizofrenia infantil, né? Então, eu acho que isso foi uma construção, né, no percurso do tratamento mesmo. Como assim, foram os primeiros estudos, acho que foi o primeiro casal, né, Renata, que começou a falar de uma quarta estrutura, né? Então, em algum momento, me pareceu que a autora da tese faz uma certa crítica de que ela não teria feito uma aposta maior aí nessa questão da borda, mas a gente dá esse desconto do tempo e do estudo, né? Eu não tenho certeza agora se eu cheguei ali, mas parece que ela não acompanhou por muito tempo mais a paciente, a Marie-Françoise. Acho que o tratamento mesmo com a Rosine durou poucos meses, né? Que já produziu efeitos diante dessa apresentação da oferta, né? Ela teve que sair do hospital e não teve mais como atendê-la. Então, não dá nem para saber o que deu sequência ali, né? Para onde mais foi isso. Mas fica bem claro até o final da leitura do caso que ficou bem evidente que se tratava do autismo, né? No decorrer dos atendimentos que vai se dando, né, essa hipótese e como o funcionamento aí se apresenta a ela, né, Marie-Françoise, que ela vai traçando, né, suas hipóteses, a questão da linguagem, a questão do duplo. E acho que é interessante também pensar que se tratava de uma criança lá na instituição no momento em que se atendia todos os dias, né? Então, assim, apesar de ter sido um breve período, ela tinha um acompanhamento com frequência, né? Tanto Sim, que, e a instituição, né, do qual onde ela trabalhava, é o Parrain de Rossan, né, lá na França, tinha essa característica de receber crianças muito pequenas e crianças em total desamparo, sem pais, né, doentes e tudo mais. Era esse, assim, o público de lá. E aí eu acrescento a pergunta da Francilene, essa observação que você colocou, Francisco, o impacto disso também, o impacto de uma criança que foi internada muito nova, o impacto de uma certa ruptura com o esforço das trocas pulsionais, porque o grande outro primário, cuidador, já não necessariamente estava lá ou foi substituído por uma instituição. Existem impactos na substituição de um grande outro cuidador por um grande outro institucional. É impossível não apontar os impactos. Quando há doenças físicas, e aqui no caso havia, como você colocou, Francilene, tinha os 2 primeiros anos agravamentos físicos graves, né, coisas graves acontecendo. Qual é o impacto disso? Isso tudo realmente causa uma certa desordem para pensar um diagnóstico. Porque não só entre a psicose infantil e o autismo, mas também o impacto dessas condições sociais e biológicas a qual a criança estava sofrendo.
Estar institucionalizado não é uma tarefa simples. Tem uma tese muito boa sobre crianças institucionalizadas no Brasil, inclusive a Eliane Brum, que escreve para a Folha de São Paulo e para o País, agora só para o País, ela escreveu vou mandar lá no grupo, escreveu uma resenha sobre é uma dissertação, na verdade, uma dissertação de mestrado, como fabricar crianças loucas, que é sobre uma dissertação que fez uma coleta do número de crianças no Brasil que estão internadas em instituições, crianças pequenas, que estão internadas em instituições e as consequências dessas internações em relação a desenvolvimento, aprendizagem, confusão diagnóstica, e isso conversa que você está colocando, porque assim, para você fazer um diagnóstico, você tem que ter boas condições de observação, né? E eu acho que ali já tem uma coisa mais grave acontecendo. Querem complementar? Fran, Francisco e Rosana? Eu ia falar dessa coisa do grande outro nutridor invasivo, né? Um grande outro invasivo, porque ela era alimentada passivamente, tanto que os primeiros sintomas eram uma anorexia e depois bulimia, né? Então, ela apenas abria a boca para ser alimentada. Chama atenção quando fala, ela é alocada numa família para ser alimentada. Então, parece que a função do grande outro era enfiar a chupeta, a mamadeira na boca, né, a comida na boca, né, e nesse sentido que a analista também se recusa a entrar nesse lugar, né, e se diferenciar, essa questão interessante, de diferenciar, né, como um grande outro não invasivo, né. Mas eu acho que tem uma coisa que a Francilene está querendo saber, só para complementar também, que acho que chama atenção, porque quando a gente pensa no histórico, assim, a gente fala, tá, quanto disso influenciou, interferiu para uma estrutura autística, né? E Exato. Quantos casos das crianças muito bem cuidadas e tratadas e que também acabam numa estrutura autística, né? Aí vem os mistérios, né, Renata, que eu acho que ninguém consegue explicar, né? Mas as crianças que iam parar numa instituição eram assim, provavelmente, como ela passou por várias internações, ela foi abandonada, talvez até por esse motivo, né? Ser uma criança órfã. E é interessante observar o quão violento e dificilmente impossível de não ter consequências essa frase, alocado numa família para que fosse alimentada. E esse alocado numa família para que fosse alimentada retorna com o sintoma alimentar, anorexia e bulimia. Difícil não fazer uma relação de uma coisa com a outra. E não necessariamente, difícil dizer que isso é só biológico. Difícil dizer que não há um impacto. É uma frase impactante e um sintoma que conversa muito de perto com o impacto dessa frase e dessa violência. Francisco, quer complementar algo? E depois, Francilene. Esse que Rosana falou, né, desse grande outro nutridor e invasivo, né, e de como a posição de Rosine, né, é ética, né, a posição do analista, ela não vai ocupar esse lugar, né, quer dizer, ela não vai também ocupar um lugar que muitos aí, né, ocuparam, que é essa coisa da maternagem, de tentar suprir essa ausência, né, fazendo uma certa maternagem, ou se ocupando desses cuidados. Né, como a posição de Rosine é ética, nesse sentido, né, de considerar ali um sujeito, né, não um objeto. Né, claro que precisa dos cuidados e tudo mais, ninguém está questionando isso, mas de como é outra posição. E eu queria ler aqui só a parte finalzinha desse livro aqui, A Distinção do Autismo, que tem, né, também o caso, ela fala do caso Marie-Françoise, sobre por que não foi além, né? Que Rosana... Qual página, Francisco? Na 40. Tá. Lá no final. Infelizmente, após a primeira abertura, né, que ela vem falando aí da abertura de Marie-Françoise, foi obrigada a interromper seu tratamento em função da minha saída da instituição. Depois de uma curta preparação de Marie-Françoise em relação a essa... Depois de uma curta preparação de Marie-Françoise em relação a essa preparação, qual terá sido seu alcance? Eu não sei. Né? Fica a pergunta, né? O que terá acontecido a Marie-Françoise? E o caso, assim, todo está nesse livro, né? O Nascimento do Outro. São 2 casos,
e um caso super detalhado, né, agoniantemente detalhado, está aqui no nascimento do outro. Acho que é interessante a gente ler esse caso, né, cada um, porque é de onde parte, né, a hipótese da estrutura, mesmo com algumas diferenças, né, iniciais, mas é de onde surge. Eu também sugiro esse livro aqui, de Jeannie Aubry, que é Psicanálise de Crianças Separadas, Estudos Clínicos, que tem vários casos na instituição, né, Parrain de Rozan, onde Marie-Françoise foi atendida. Muitos casos contemporâneos também a ela. Acho que é interessante para a gente ter esse contexto, né, de onde surgiu todo esse arcabouço. Tirando esse último, os outros dois estão na pasta do autismo, tá? Estão lá na pasta, estão no PDF, tanto esse do casal Lefort, como o nascimento do outro. Agora, esse outro, Psicanálise com Crianças Separadas, eu não tenho o PDF dele. Se tiver, Francisco, depois você me fala. Esse eu não tenho. Mas os outros estão disponibilizados lá na pasta, tá? Você tem esse também, PDF? Vou procurar. Tá. Que aí qualquer coisa disponibiliza. Mas tem uma pasta lá com um arquivo grande. Francisco, repete aí, por favor, o nome do livro e o autor. Psicanálise de Crianças Separadas, de Jeannie Aubry. A nota sobre a criança, que Lacan tem nos outros escritos, um texto super importante, é para ela, né? Ele dirige a Jeannie Aubry. É a mãe de Elisabeth Roudinesco. Obrigada. Fofocas da psicanálise, tudo vai girando. Francilene, você ia complementar. É porque me chamou muita atenção esse histórico aqui, né, dos primeiros anos, porque mesmo um neurótico com esse histórico teria problemas, né, traumáticos e tudo, teria questões a ser resolvidas. Então, eu fico imaginando até a dificuldade mesmo do diagnóstico, né, assim, de a gente pegar uma criança nesse nível de profundidade de trauma, de abandono, né, e conseguir lidar com isso de uma forma tão profissional, né, é um desafio mesmo. Então, isso é uma coisa importante, você colocou, não existe estrutura que consiga sobreviver ao mundo sem danos, dependendo de como o mundo judia, tá? Deixa eu até colocar aqui. Porque tem horas que a gente supõe como se tivessem estruturas que fossem uma espécie de 2.0 que dão conta de qualquer bacada. Não existe isso não, tá? Não existe nem neurose, nem psicose, nem autismo. Inclusive, durante muito tempo, deixa eu só colocar... Eu vou colocar aqui o texto da Ariane Brum, Como se fabricam crianças loucas. Recomendo enormemente que vocês leem, mas eu posso mandar a dissertação também, da qual ela fala, eu posso mandar a dissertação de mestrado. É uma dissertação de mestrado, se não me engano, da PUC São Paulo, posso estar equivocada. Mas falando aí sobre a quantidade de crianças, essa matéria tem 10 anos, mas os números seguem mais ou menos semelhantes, sobre a quantidade de crianças que, quando retiradas da família, por N motivos, seja violência familiar, seja negligência, abandono, vocês entendem que as crianças vão parar em instituições? As crianças vão parar em instituições. E as consequências psíquicas, a quantidade de diagnósticos de saúde mental, essas crianças vão parar nas instituições. Aí a pergunta que a gente fica sempre será que elas teriam este quadro, não fossem parar na instituição? Será que, sem a situação de negligência, abandono ou violência, esse quadro teria se desenvolvido da mesma ordem? Porque é perigosa a ideia, acho que a gente pensa, de que a vida pode bater quanto for, se a pessoa tiver uma estrutura X ou Y, ela dá conta de... Não dá conta. Não existe alguém que dê conta da realidade conforme a realidade se imponha. Inclusive, o Freud fala sobre isso, na perda da realidade da neurose, na psicose, ele fala algo muito interessante, a psicose como uma saída mais eficaz diante de uma realidade insuportável, que inclusive é algo que ele desenvolveu quando vai falar da neurose de guerra, quando ele vai falar de tratar pessoas que advêm de situações muito violentas e traumáticas, como, por exemplo, ter ido para a guerra, né? Então, não existe necessariamente algo que dê conta.
E eu cito isso até porque uma coisa que a gente se preocupa muito na clínica das crianças autistas por exemplo, de que a suposição de que ela não vai contar o que está acontecendo num determinado lugar autorize pessoas a fazerem coisas indevidas para essa pessoa. Um dos pesadelos dos pais em relação às crianças não verbais é a possibilidade dela não poder se defender. Vocês entendem que essa pulguinha atrás da orelha fica, né? Porque, queira ou não queira, a maior defesa que a gente tem acaba sendo a linguagem. A gente conta o que aconteceu. Se falta esse recurso de contar o que aconteceu, temos uma dificuldade a mais também. Então, veja, o contexto, é importante a gente não ir para uma lógica de que o contexto não importa. Ele importa muito. Para fechar esse caso e ir para o outro caso. Então, vamos lá. Alguns pontos que eu queria voltar, Rosana, você vai me ajudar aí também. Primeira coisa, por que ela queria introduzir o primeiro apelo? Acho que a gente precisa voltar em alguns pontos aí, porque a gente está falando de estrutura. Ora, introduzir o primeiro apelo, que a Rosine propôs, colocando objetos na frente, ou seja, uma oferta, aí, só que, porque dizer que ela não fez nada seria ingênuo, ela fez. Só que ela queria não ser um outro invasor, no sentido de que, lembrem a frase, ela foi alocada numa família para que fosse alimentada. Ou seja, de modo geral, quando um outro entrava na história, entrava de um modo invasor. A Rosine estava tentando entrar sem invadir, correto? Então, ela tentou entrar pela via de disponibilizar os objetos. A gente faz isso, tá? No consultório com alguma frequência. A criança entra e a gente normalmente deixou ali uns objetos no meio do tapete, deixou algumas coisas ao redor, já sabendo um pouco, porque normalmente a gente entrevista alguém que conhece a criança antes e tem uma certa noção, se ela gosta de coisas que giram, coisas que faz barulho, coisas, lembra? E a gente já deixa ali a uma certa disposição. Por exemplo, eu particularmente, hoje, com a coisa de joguinhos, se a criança ela joga lá Sprunks, eu vou providenciar uns Sprunks. Se a criança ela viu divertidamente, providenciarei uns divertidamente, nem que seja imprimir um papel com o personagem do jogo que ela joga. Deu para entender a lógica? A ideia... Renata. Diga. Ou Renata, ou ao contrário também, né? Quando a criança entra na sala e se fixa com um brinquedo que já está na sala. Isso. E ela já chega procurando também aquele objeto. Também. Então, perceba, Alana, quando ela fixa no objeto ou quando ela seleciona alguma coisa que eu deixei à disposição ali, o que a gente está tentando com isso, né, Alana? A gente está tentando introduzir um apelo. Porque, queira ou não queira, quando ela vai sempre no mesmo brinquedo, ou pelo menos ela aceita pegar um brinquedo, a gente tem uma notícia de que ela entrou. Não sei se vocês já tiveram no consultório com uma criança que você tem a sensação de que ela não está lá, embora ela esteja. Ela está fisicamente lá, mas você tem a sensação de que nem você, nem ela estão lá juntos. Porque ela não acessou nenhum brinquedo, não te acessou no olhar, não... Então, a gente precisa introduzir uma lógica do apelo. Colocar todos à disposição e aguardar é uma tentativa de ofertar para fazer uma certa troca, que é um apelo diante da oferta, um apelo, um pedido, mas sem ser um outro invasivo. Quer complementar, Rosana, desse primeiro ponto? Porque o tratamento todo começou aí, né? Não, acho que é isso mesmo que você já trouxe, Renata. É isso, e essa coisa do mingau, né, que ela não estava à disposição, mas ela não dava. Agora também tinha bombons, então a criança começou a ir para o bombom, né? Então, eu acho que esse movimento de pegar, me chama a atenção a criança que não consegue apreender um objeto, então ela tocava com o dedo, então ela começou a pegar os objetos, né? E aí você traz também uma intervenção que é uma que eu acho muito interessante, que tem a ver, inclusive, com as várias possibilidades de leitura que a gente está estudando no curso do Brincar, tradução, transcrição e transliteração, ela usa a transcrição. A transcrição, ela usa no jogo do grito. O que é esse jogo do grito? A criança grita, você grita também. A criança, gente, é uma clínica realmente assim, a pessoa fala, nossa, eu sou tímida, eu tenho vergonha, você está ferrado. Vocês entendem que a gente grita, a gente se joga no chão, a gente...
é uma clínica que, no final das contas, você coloca a voz, o corpo, os objetos, tudo que você tiver à disposição para tentar acessar. Grito, então, grito, né? E a clínica do grito, conta um pouquinho como é que é esse jogo do grito. E lembra, jogo do grito não é à toa, é para fazer jogo, né, Rosana? Isso, ela grita, a analista grita também, daí ela percebe o grito da analista. Ela grita de novo e espera uma resposta. Então, nesse circuito que se fecha, né, num eco. Que eu acho que já é uma troca também, né? Mas a Rosine não percebeu dessa forma também. Ela falou, é só uma repetição, porque a gente tem o padrão da criança neurótica, que vai ter esse deslizamento metonímico para outros jogos, outras formas de interpretar, e a criança autista vai demorar um pouco mais para mudar para alguma coisa diferente ali, talvez introduzindo um ritmo. O Francisco já trouxe algumas coisas assim da clínica dele, né? Então, eu acho que isso foi bem importante também, que a partir daí ela começa a falar algumas palavras também, né? E é interessante, além de dar uma abertura que permita entrar, isso, Ricardo, o jogo do grito, a possibilidade de construção de intervalos, e lembrando, para que servem os intervalos? Para construir um certo jogo. O jogo, ele tem regra, o jogo tem jogador, o jogo, entende? Vai construindo um certo circuito. Ali, se ela tivesse avançado um pouquinho na interpretação, ela ia perceber que o que ela está fazendo é algo da ordem da transcrição, que é basicamente essa tentativa de representar algo do real, por exemplo, esse grito que não cessa de não se inscrever, aparentemente, eu não sei por que ela grita, quando ela grita, se vai gritar, vocês entendem por que é da ordem do real? Mas a ideia da transcrição é eu pegar algo que é da ordem do real, algo que não tem uma representação direta. O grito não tem uma representação direta, ela não gritou porque apareceu uma barata, ela não gritou porque ela está com medo de alguma coisa. Então, algo que não tem uma representação direta, e tentar dar imagens ou elementos imaginários. Quando eu grito de volta, eu dou imagem. Vocês entendem por que imagem? Espelho. Espelho não é imagem? Uhum. Lembre-se que imitar é oferecer. Ela não falou da coisa do estágio do espelho que não aconteceu? Eu estou tentando oferecer elementos do espelho. Seja no gritar, ou, por exemplo, teve uma criança, ele não gritava, mas ele batucava com essa parte aqui da mão. Todo lugar que ele passava, ele batucava. Então, era na mesa, era em tudo quanto lugar, ele batucava. Bom, a sacada foi a mesma coisa no jogo do grito. Ele batuca de lá e batuca de cá. E foi percebendo que quando ele batucava e eu passei a batucar, a princípio ele não parou para o meu batucar. Mas à medida que eu insisti, a princípio, a primeira coisa que ele fez, contando a história inteira, foi segurar minha mão para eu não batucar. Que ele me proibiu. Mas, veja, segurar minha mão para eu não batucar já deu jogo. Já deu jogo. A hora que ele soltava minha mão, obviamente o que eu fazia? Batucava. Aí ele segurava minha mão de novo. Eu batucava. Numa próxima, então, ele passou a ele batucar de lá e eu batucar de cá, e aí ele passou, ao invés de me impedir de batucar, porque ele queria batucar, ou segurar minha mão para batucar, ele passou a dar intervalos. A gente já não batucava junto. Ele batucava de lá, eu batucava de lá, de cá. E isso fez uma abertura, a troca de olhares, sorrisos, expressões faciais e, finalmente, palavra. Entende? Palavras poucas, mas palavras. Mas tudo começou nesse jogo, que é a mesma coisa do jogo do grito, entende? Então, se é batucar, se é gritar, se é mover, porque de vez em quando a gente faz repetição, vocês lembram no texto, o da aranha, que a criança vai se movimentando e você vai desenhando aquele movimento da criança? Então, pode ser grito, pode ser batucada, pode ser movimento, pode ser... Mas a ideia é que você forja, de algum modo, do real o imaginário. Então, a transcrição é essa tentativa de pegar algo do real e lançar uma oferta imaginária. Uma oferta imaginária inclui um espelho. Entendem que na psicanálise, o imaginário, ele conversa com som, com afeto, com repetição. Imagem na psicanálise não é só o desenho animado. Imagem da psicanálise é tudo isso que, lembrando que a nossa primeira experiência com o mundo, inclusive, é da ordem do imaginário, né? É o cheiro, é o som, é a repetição,
Tudo isso é da ordem do imaginário. Então, tento introduzir, diante do real, que não tem representação direta, imagens ou elementos imaginários, para fazer um certo circuito que poderá vir a ser um circuito funcional, né? Quer complementar algo sobre isso? Alguma dúvida até aí? Eu queria... Pode falar. Essa questão que você falou, eu gostei muito. Forja, né? Forjar. Pensando mesmo no que é, né? Forjar ali algo que antes não tinha, ou se tinha, como Lacan vai dizer no seminário 1, né? Que essas crianças são imersas no real, ou seja, não tem intervalo, né? Tudo balbúrdia, confusão, né? Não tem intervalo. E possibilitar aí um intervalo, né? Com o som, né? Isso você fala, batendo, com o objeto, com a música, né? Também fazer ritmo, né? Fazer isso, né? Abrir uma possibilidade de que um outro seja percebido e seja percebido, né? De uma forma não invasiva, onde ali possa, você falou antes, né? A dimensão do apelo, né? A gente apela quando tem um outro. Né? Quando não tem outro, não tem apelo. É grito, como você falou do real, é puro grito, né? Não tem essa direção. E quando você forja aí um intervalo, forja através do jogo, isso pode acontecer, né? E esse outro surge aí não invasivo, a quem esse sujeito pode olhar, soltar uma palavra, bater, né, no outro ritmo dirigido. Isso é muito, muito importante na direção clínica, né? Porque acho que a gente parte disso, né? A direção clínica da psicanálise, para ser parceiro aí desse sujeito. E não é à toa, veja, os primeiros tempos do sujeito são de predomínio imaginário. Lembra, o ser ou não ser o falo da mãe, ser ou ter, os primeiros tempos são de predomínio imaginário. É claro que a gente não está dizendo de fazer do autismo uma neurose. Entretanto, a aposta no sujeito é aposta também na possibilidade de que algo dessa ordem, por exemplo, o predomínio imaginário, possa advir. De que algo da ordem do simbólico possa advir ao seu modo, não aos moldes de, mas ao seu modo. Então, a introduzir o imaginário como antes do simbólico, vocês entendem por quê? Não tem como introduzir o simbólico antes do imaginário, não tem como eu passar o carro na frente dos bois, não tem como eu tentar uma coisa sem que a outra esteja minimamente possível. Então, tem que começar pelo imaginário para depois chegar no simbólico, entende? O imaginário vai ser a via de acesso ao simbólico. Aí, deixa eu criticar o Alo, porque é um esporte muito comum nosso aqui. Quando você, ao invés de permitir essa abertura imaginária do espelho, da repetição, essa abertura imaginária, você coloca na mesinha e introduz, por exemplo, estimulações. Vocês entendem por que a estimulação aí que eu estou colocando é da ordem simbólica? Veja, da ordem simbólica eu tenho uma tarefa, eu tenho uma sequência, então eu vou colocar azul no azul, eu vou colocar o grande... Vocês entendem que aquelas tarefas todas, elas são um certo jogo já simbólico? Eu não tenho como passar o carro na frente dos bois. Então, isso vai ser extremamente invasivo, e aí a cena é muito parecida com alocar a criança numa família para lhe enfiar comida. Alocar uma criança numa família para lhe enfiar o simbólico. Antes que tenha acontecido essa abertura para. A abertura não tem como começar do simbólico. Ela tem que começar do imaginário. Não sei se ficou claro, mas então não dá para ir direto para um outro. Aí você fala assim, mas a criança já está aí com 7, 8, 9. Se não houve essa abertura, a gente vai ter que passar por ela primeiro, mesmo que a criança já esteja um pouco maior. Para fechar esse caso e ir para o outro, vamos falar aí rapidamente sobre a questão do duplo. Então, a gente falou sobre a oferta de objetos para tentar gerar um apelo. Afinal, o que o bebê faz? Ele apela. Não sei se vocês estão percebendo, mas a gente está indo na sequência
da lógica do sujeito, o encontro do sujeito com o grande outro, como é que ele deixa de ser um objeto, uma libra de carne, perdão, uma libra de carne só se torna um sujeito. Lembra da alienação e separação? Pelo apelo. O bebê grita porque tem quem escuta. A gente já falou isso várias vezes, né? Então, quando uma criança chega sem condições do apelo, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser introduzir o apelo. Depois do apelo, a imagem. Depois da imagem, os elementos da borda que já começam a dar abertura para o simbólico. Tem uma sequência. Eu gostaria que vocês tivessem ela bem clara. Então, se chega uma criança que a fralda está suja, ela não reclama, está com fome, ela não pede comida, fica 3 dias sem tomar banho e nem reclama que está com calor, ou seja, não tem apelo. Entende o que é não ter apelo? É essa criança que não solicita nada, que ela até grita ou chora, ou até joga os braços, mas não é porque ela quer meu colo, não é porque ela está com fome. Entende o que é a falta do apelo? Apelo porque não há um reconhecimento do corpo, da fome, do cocô. É como se não houvesse... Do outro, né? Do outro, porque a gente só grita porque tem quem escuta, né? O bebê, ele só grita para alguém. Diga, Rosana? Não é um apelo direcionado, não está direcionado para ninguém, que é o outro, né? Isso, não demanda nada. Então, só lembre-se que tem uma sequência, não importa a idade cronológica, tá claro? Porque às vezes as crianças chegam para a gente mais tarde, mas chegam com essas condições, tá? Então, independente da idade cronológica, estamos falando de tempos do sujeito. Então, a primeira coisa é o estabelecimento do apelo, da demanda. Depois do estabelecimento do apelo e da demanda, a imagem. Do estabelecimento da imagem, né, desse predomínio imaginário minimamente, aí, finalmente, localizar os elementos da borda, que aqui, o primeiro que ela localizou foi o duplo. Ela localizou o duplo a partir desse uso do corpo dela para alcançar determinados objetos. E aí, do duplo, a gente já tem conversa caminhando para o simbólico também, como a gente estudou lá na borda. Deu para entender a sequência? Então, a sequência do tratamento é desenhada, né? A sequência do tratamento não tem a ver com a idade cronológica, mas com esse sujeito poder acessar essas condições mínimas de existência, que começa no apelo, passa pela imagem, chega no retorno do gozo, que no caso do autismo é na borda, e, portanto, os elementos da borda. Esta sequência, ok? Bora para o segundo caso clínico? Francisca, és tu. Bora. Então, a autora, né, da tese vai pegar um artigo de Vorcaro e Navegantes, né, a ecorporação de uma voz. Achei interessante esse título, né? Ecorporação. Não é incorporação, mas algo que remete ao eco, né? A ecolalia, a defesa, né, em relação à linguagem. Né, ela vai dizer que ali elas tratam da dificuldade diagnóstica do autismo e vai colocar, né, uma criança de 2 anos e meio que chega com o diagnóstico, né, e com um funcionamento autístico manifesto, e ela vai falar, né, que com o desenvolvimento do tratamento, uma hipótese aí, outra é colocada, né, talvez de uma grave depressão, que, entretanto, equivoca com o autismo, como ela disse. E aí eu fiquei com questão nisso, né, porque lendo o caso, reli, para mim não ficou clara essa questão da depressão, né, e essa outra hipótese aí, de um outro quadro. Mas vamos lá, o que eu destaquei aqui desse caso, achei muito interessante, porque conversa com isso que você estava dizendo, Renata, do jogo, né, desse espaço de jogo, né, entre a analista e o paciente, que, como eu falei antes, né, é algo de uma direção de tratamento, né, fundamental. E aí ela vai dizer, né, que inicialmente essa criança demonstrava uma evitação ativa do outro, né, não queria contato, né, o que legitimava esse diagnóstico já estabelecido, mas que ela mostrou algo mais. Ela vai dizer que a criança encontra um caminhão, né, na sala, e aí passa a movimentar esse caminhão
e observá-lo. Isso ele está deitado de bruços no chão, esse menino. Desloca-se quando percebe qualquer aproximação do outro, sustentando assim sua evitação. E aí ela vai, né, chegar próximo dessa criança com a cantiga, né? A analista ela vai se aproximar aí desses movimentos que essa criança está fazendo ali solitária, né? E vai introduzir algo do canto, né? De uma cantiga com frases musicadas. E eu achei isso muito interessante, né? Porque mostra uma direção de intervenção que não é pela palavra, que não é, né, pela demanda. Uma fala dirigida, toda fala é demanda, né? E a gente sabe que isso no autismo é difícil, né? Então ela cantarola. E eu achei isso muito interessante, porque eu acho que isso dá outro estatuto, né? Porque com a música você não convoca o sujeito. Você consegue dizer algo, né, sem essa demanda de que ele responda. Isso é muito importante. Eu tenho assim visto muito isso na clínica, né, de sujeitos a partir do cantarolar ou do falar, né, pedir algo cantando e o sujeito responde com um trecho de uma música, por exemplo, né? Isso é muito, muito interessante, sem que isso angustie. E aí essa criança ela vai pegar alguns objetos, né? Espera aí, para não me perder aqui. Introduzindo bichos de plásticos na caçamba do caminhão, né? A analista, pelo que eu entendi, ela vai colocar esses objetos ali, né? E vai introduzir na caçamba, e o menino tira e joga para trás, né? Isolando do seu campo visual, como se ele não quisesse saber daquilo, né? Meio que dizendo, não vem não, que eu estou sozinho aqui. E a analista ela vai retomar isso várias vezes, recupera os bichos, os objetos que eles jogam, né? Tomando como se fossem endereçados a ela. Eu achei isso interessante também. E vai reintroduzi-los, né, nesse espaço aí de jogo, entre aspas. Por vezes, essa criança ela se levanta, né, certamente no momento de angústia, e vai se colocar lá entre a mãe e um estofado, né? A cadeira lá onde a mãe está sentada. Isso me remeteu logo a Dick, né? No caso Dick, em alguns momentos, Dick sai, né, lá da sala com Melanie Klein e vai ficar entre as portas, né, tentando ali, penso eu, dar algum contorno a isso, que foi angustiante. Achei muito interessante. E numa dessas, né, e eu achei isso bem bacana também, a analista nota que esse menino olha, né, e dá um leve sorriso, né, e que ela vai dizer aqui, né, deixava sugerir num só tempo uma provocação e uma resistência intencional e explícita à interação, né? Ao mesmo tempo, né, que havia ali, né, uma resistência, né, uma recusa a essa interação, algo ali ela pode perceber nesse sorriso dessa criança. Quer dizer, algo ali funcionou, né, nesse espaço de jogo que não foi invasivo, né? E ela pôde aí endereçar, não sei bem se endereçar, mas demonstrar de alguma forma aí que não estava angustiada em demasia, né? E aí, em seguida, a criança volta, deita de bruços novamente, movimenta o caminhão para frente e para trás, e a analista entra no jogo, de outra forma agora, através de um cubo de madeira. E eu achei muito bonito esse jeito que ela pega esse cubo, que ela vai percorrer o corpo, né? Tocando no corpo do pé até a mão, para colocar esse cubo nesse caminhão. E o que eu achei interessante é que ela vai falando, né? Sem dirigir diretamente a ele, né? Como se fosse o cubo, que quer pegar uma carona, né? Vamos passear, garoto, deixa seu caminhão me levar, vamos passear nessa caçamba, né? Ela repete.
E a criança, aparentemente, né, não partilhava disso e, por vezes, parava de movimentar o caminhão. Isso acontece muito, né, nos atendimentos, quando a criança vem com algum som, né, isso como você falou, né, do batendo, né, com a mão, né, ou falando uma frase que muitas vezes você vai... Até o grito também, só que noutra dimensão. Você tenta, né, intervir fazendo igual, a criança para imediatamente. Em alguns casos acontece isso, né? E eu acho que é o caso aqui, né? E aí ele para, né, e fica só olhando para o caminhão, aparentando aí que interrompeu o jogo. E aí ela vai dizer em seguida que considera, né, esse sorriso sorrateiro como uma abertura possível. E a analista insiste e vai e recomeça o jogo, cantando e batucando com o cubo, agora, enquanto faz caminhar pelo corpo da criança. Bem, isso eu falei antes, me antecipei. E aí vai dizer que a criança está no jogo, que antecipa a lógica de seus lados e quer continuar a jogar. Ou seja, tem um consentimento, né? Ao mesmo tempo que tem uma recusa, ele corre, vai ficar lá entre a mãe e a cadeira. Ele para de movimentar o carrinho, né? Demonstrando aí que não quer topar. O sorriso aponta para que algo aí de um consentimento, né, surgiu. E aí a analista aposta nisso. Isso eu acho importante, né? Dessa sutileza, né? Porque é um sorriso que poderia ter passado despercebido. Mas não, ela estava lá e ela vai aproveitar, né, essa coisa da entonação musical, do cantarolar, as escansões, as extensões sonoras, penso eu, as modulações também, né? E vai falar de uma batida de uma caneta carimbo no papel. E ela vai aproveitar isso também, né, e estabelecer um jogo com a criança que sincronizava movimento e sons, de modo que, enquanto ela diz leve pausadamente, 1, 2, 3, né, eu penso nessa coisa do carimbo, 5, a criança apenas toca de leve, né, a caneta no papel, fazendo pontos. Em seguida, enquanto a analista pontua de modo bem forte, né, e aí muda a entonação, né, e escande 6, 7, 8, 9, a criança passa a bater com força. E a analista diz 10. Estou interpretando aqui o que eu estou lendo. Estendendo a sonoridade enquanto a criança faz movimentos circulares com a caneta. Esse jogo ganha os turnos da analista e da criança, que se limita a aguardar a sua vez e a responder com seus atos a sincronia do ritmo estabelecido. Que é bem aquilo que você falou, né? Que você disse com o seu exemplo aí. Ele vai lá e pega a sua mão, para. E depois fica um bate de um canto, outro bate no outro. E eu queria destacar essa coisa do jogo, né, que você falou antes também. Henrique Laurent vai dizer na Batalha do Autismo, né, de estabelecer um espaço de jogo. E aí lá ele vai dizer que esse lugar nem é do analista, nem é da criança, né, é um espaço, né, de jogo. E que nisso vai ser importante o apoio do objeto, né, para que o analista torne-se parceiro, e aí eu estou remetendo a esse caso aqui, né, esses objetos aí, esse caminhão, do autista, sem qualquer ideia de reciprocidade, porque eu acho que esse espaço do jogo, ele aponta para isso. Nem é do analista, nem é do paciente, né? Nem é do analista, porque não, para o analista incidir e intervir, é preciso que ele se dispa, né, de qualquer reciprocidade imaginária, né, de querer algo ali, que aquele sujeito responda de tal forma, né, faça daquele jeito, né, evolua de forma satisfatória, como se diz, né? Que Silvia Tendras, no texto, vai falar aí de uma posição de autismo a 2, né? Não que o analista vá fazer parceria, né, no fechamento, né, nessa coisa homeostática,
mas que não vai ali entrar com sua identificação histérica, por exemplo, né, querendo algo daquele sujeito ali. E também não, né, advertido que não vai haver essa função de interlocução simbólica. Eu acho isso também muito importante, né, principalmente de intervenções que se pretendam simbolizáveis, né? E aí eu vou trazer essa questão para ela quando ela vier aqui também. Então, isso eu acho fundamental, né, para se pensar no trabalho possível do analista com uma criança autista, né? Eu acho que isso de saída. E é interessante o quanto, só para a gente poder, pensem na clínica de vocês, o uso disso que a gente está falando aqui dos objetos. Veja, vez por outra, quem vai trabalhar, a princípio, com autismo, sobretudo com crianças não verbais, crianças que estão começando o tratamento, às vezes a pessoa tem dificuldade de se despir dessa expectativa, da expectativa de troca, da expectativa de reciprocidade, da expectativa de olhar. Eu entendo que, a princípio, às vezes, não é uma tarefa fácil se despir de tanta coisa, né, Francisco? Se despir de tantas expectativas. Mas imaginem essa ideia de que, por exemplo, às vezes estagiários, eu estou citando estagiários porque uma coisa interessante, quando a gente vai capacitar, sobretudo o AT, acompanhante terapêutico, vocês sabem, são pessoas normalmente muito novas, que têm ensino médio, né? Então, às vezes, na graduação ainda, e a gente capacita para fazer o acompanhamento terapêutico, seja indo ser apoio na escola, seja apoio em casa, apoio nas terapias, todo mundo sabe como é que é o trabalho do AT. O que eu acho muito interessante? Porque são pessoas que nunca estudaram o assunto, estão estudando pela primeira vez o assunto, mas vão pegar essa empreitada e você tem que conseguir passar as informações do modo mais acessível possível. Lembrando que, às vezes, o AT é um familiar, né? Às vezes é um tio, uma tia, avó, irmão, entendem? Então, são pessoas que, de fato, não são necessariamente profissionais de saúde ou estudiosos daquela área. O que eu acho muito interessante, o desafio para quem os capacita, no caso, quando a gente vai fazer essas capacitações. Até na quarta que vem, a gente vai ter a gente faz de época em época uns cursos práticos, por exemplo, até de psicomotricidade, pena que vocês não vão estar aqui para fazer, divertidíssimo, tá? Ficar pulando na cama elástica e tudo mais. Aí tem que ser presencial, né? Não tem muito outro jeito aí. Mas normalmente a gente filma e guarda depois para usar quem entra fora de época. Mas o que é interessante quando a gente vai explicar? A criança fala assim, criança. Normalmente eu até falo, mas ele nem percebe que eu estou lá. Aí eu falei assim, você vai ter que se fazer ser percebido sem invadi-lo. Aí, normalmente, eles olham com aquela cara assim, como que é isso? Se você for até ele falar, me olha, isso é uma invasão. Se você for até ele e segurar, é uma invasão. Então, qualquer tentativa forçosa de se colocar diante dele, é provável que vai ser reconhecido como uma invasão, uma ameaça, algo incômodo. Entretanto, você pode dar notícia de que você está lá causando determinados microincômodos. Por exemplo, uma brincadeira que a gente faz bastante. A criança está montando pecinha ali de Lego, sem nem notar a sua existência, você pega um Lego e joga dentro da camiseta dele. Aí ele nem notou, você joga 2. Ele nem notou, você joga 3. Daqui a pouco, quase todos os Legos vão estar dentro da blusa dele e não no tapete. Deu para entender a lógica? Lá pelas tantas, em algum tanto de Lego, você não sabe se vai ser no 10º, no 50º Lego, o Lego não vai caber mais na blusa, vai causar algum incômodo, afinal eles têm ponta reta, né? Vai começar a espetar, e aí finalmente, e funciona todas as vezes, eu acho a coisa mais interessante, mesmo com criança muito pequenininha, já fiz isso com bebê de 1 ano e pouco. Lá pelas tantas, tentando se desvencilhar do Lego ali na blusa, eles finalmente fazem uma espécie de apelo, olham para você, tipo, você que colocou, tira esse negócio aqui para mim, você saca esse olhar, você sorri de volta e fala, claro, como se tivesse uma conversa, você entende? Mesmo não tendo uma conversa. Claro, posso tirar, e você tira. Quando a criança te ignora de novo, você começa esse jogo de novo, deu para entender? Ou seja, ao invés de eu tentar fazer com que ela comunique comigo, que ela se relacione com os objetos que estão ofertados,
que ela permita que esses objetos entrem, de algum modo, em sintonia, em musicalidade. Pegando o caso clínico que o Francisco acabou de narrar, então, veja, a gente está falando, basicamente, de um cubo que conversa, um cubo que canta, um cubo que percorre o corpo da criança, e é o cubo, não eu, não a Ângela. Deu para entender a diferença? Porque se é você, o acesso vai ser outro. Se é o cubo ele não ameaça ninguém. As pecinhas de Lego não ameaçam ninguém. É interessante, né, Francisco, essa coisa. Tanto a musiquinha, por exemplo, por que de vez em quando a gente responde com música? Inclusive, a gente conversa com os pais em relação a determinadas coisas rotineiras, tipo trocar fralda e etc., e introduzir algo da ordem da musicalidade. Vocês já cantaram a música da fralda? Tem música da fralda, tem música da comida, tem. Inclusive, da comida, teve um que introduzimos, inclusive foi pegando e imitando daqui. Meu marido fazia isso com meu filho e eu imitei com uma criança, deu muito certo. Quando ia comer, a comida conversava. Por exemplo, você ia colocar a comida na boca. Não sei se vocês já fizeram isso, gente. Eu sei que tem hora que ser pai e ser mãe é uma coisa meio ridícula na nossa vida, mas é divertido também. E a comida conversava, não me morde, não me morde. Aí mordia só porque a comida estava pedindo para não morder. Não me mastiga, e mastigava. Não me engole, engole. Porque criança é meio de oposição, né? Então a gente brincava com essa coisa. Essa era meu marido fazendo com meu filho. E eu achei isso muito interessante. Eu pensei, gente, isso pode dar jogo. Então, essa coisa de começar a fazer música do comer, música da fralda, por que essa coisa da musicalidade que ela narra aqui? Porque não sou eu dizendo come, é a música dizendo. Vocês entendem a diferença? Não sou eu locando essa criança no lugar para ser alimentada. Então, lembre-se, se a elisão, né, o S1 retido, essa recusa, né, a gente fala da elisão como mecanismo fundador, é uma das grandes dificuldades do autismo, o acesso precisa vir por outra via, por uma via que não invada. Francisco? Porque a via da palavra, né, é problemática. Tem essa dimensão aí da demanda e da invasão, né? Só complementando. Por isso que a música entra num lugar privilegiado aí, porque ela não convoca, não é a palavra, do peso da palavra do qual ele se defende, né? A música está no outro registro. E aí, voltando lá para a nossa conversa inicial, que a gente estava falando, por exemplo, a clínica da neurose, a gente faz tradução, lembra que a gente falou lá no início da conversa? No autismo e nas psicoses infantis, não dá para fazer tradução, porque a tradução é ofertar simbólico. Eu pego algo da ordem do imaginário, por exemplo, a criança brincando de trenzinho, e oferto uma tradução simbólica. Isso significa tal coisa, entende? Eu pego a criança lá montando uma torre e derrubando a torre, isso é imaginário, e dou um sentido simbólico. Essa torre representa o papai, qualquer coisa dessa ordem. Isso funciona com crianças neuróticas, mas não funciona com crianças autistas e psicóticas, entende? Agora, nós temos outras formas, então, em vez de eu oferecer o simbólico, que é um problema, aí eu ofereço o imaginário, por exemplo, na transcrição, que é da ordem de oferecer imagens, que são sons, sentidos, e lembra que imaginário não é só oferecer fantasiar, tá? É oferecer toda essa base inicial da relação do sujeito com o mundo, tá? Ou eu ofereço também o real, que é a escrita da letra, que aí já é um assunto mais complicado para a gente conversar no outro momento. Essa escrita da letra é quando você, no final das contas, convoca a possibilidade de oferecer um enigma, oferecer um nonsense, oferecer alguma coisa sem saber aonde vai dar, mas justamente para tentar fugir daquilo que o sujeito recusa, que é o sentido, que é o simbólico. Então, tentar oferecer pela via diferente da neurose. Pode complementar, Francisco. Por isso a importância também dos objetos, né? De oferecer objetos, que nem Rosana trouxe, né? Que o Rosine fazia. Colocava ali os objetos que apontavam o interesse de Marie-Françoise. A gente oferece os objetos e aí ele escolhe, né?
eu não sei se vai dar tempo, porque aí tem as questões aqui, que ela vai desenvolver aí os efeitos, né, disso no menino, né, vai trazer aí algo dos resquícios de la língua, né, resíduos da fala do outro, né, seja na reza numérica, aquela coisa 1, 2, 3, 4, e alguns fragmentos que lhe escapavam, né, em músicas ou falas, né, que eram reconhecíveis, mesmo distorcidos. E aí ela vai dizer, esses resíduos configuravam-se como monólogos em que a criança parecia recolher o gozo do movimento alucinatório da lalação. E aí ela vai pontuar que esse funcionamento traz consequências para a mãe, né, que passou a reconhecer a intencionalidade do gesto da criança, né, como ato de sujeito, e que ela vai intervir, né, nessa criança. Isso para mim não ficou muito claro, né, que quando a criança vai fazer esse movimento que surgiu lá no consultório, que eu pensei nessa coisa do on-off, né, o liga-desliga, liga-desliga, que ela vai situar lá na luminária. A mãe vai lá e diz, não pode mais, vamos embora. E que a criança começa a chorar, enrijece o corpo e fica falando, né? Não pode. E aí, no final, ela vai dizer, né, que as autoras elas partiram da problematização do fragmento desse caso, a despeito de ter sido anteriormente diagnosticado como autista, e vai, né, franquear aí uma aposta de uma edificação subjetiva. E dizer que essa criança logo passou a frequentar a escola, alçando novos laços. O que eu fiquei em dúvida foi o que ela coloca lá no começo, né, como sendo essa outra hipótese, como sendo uma depressão, né, grave. Não sei se é grave que ela diz. Um quadro grave. E não ficou claro para mim, no caso disso. Eu achei claro que poderia, sim, ser um autista, com efeitos, inclusive a partir da intervenção dela, muito interessantes, né, numa criança autista, sim. Não achei que o resultado das intervenções apontasse para outro quadro que questionasse o diagnóstico. Não sei se eu entendi bem também, né? Mas vamos conversar ou deixar para o próximo, se não der tempo. A gente vai conversar um pouco mais, mas ela chega a questionar, mas realmente fica meio en passant. Agora, de qualquer forma, só respondendo ali, a Maria Andrade perguntou o que pode invadir. De fato, barulho, não é só palavra que invade. Então, quando a gente oferece, por exemplo, é até engraçado, barulho alto. Tem uma criança que tem uma resistência muito grande com barulho alto, a não ser que ele próprio faz os barulhos. Aí, quando ele faz barulho, já vê aqueles brinquedos infernal do Paraguai, que tem, não sei se já viu que aperta, tem o cachorro, o gato, eles são muito altos. Eu coloco, de vez em quando, esparadrapo atrás, para ver se diminui o barulho, porque eles são muito altos. A menina arranca todos os esparadrapos, tem uma joaninha infernal, que sai andando e cantando. Ele adora essa joaninha. E é curioso, ele é super sensível a barulho, exceto quando é ele que produz. E aí, Maria Andrade, chama muita atenção isso. É interessante a gente observar que tem, às vezes, o que invade não é exatamente, por exemplo, a criança é muito sensível a som. E se percebe que, mais ou menos, ele é sensível a determinados sons, a som que outro faz, não o que ele produz. Ele não gosta do som do outro, mas ele próprio faz uma barulheira danada. Então, tem essas sutilezas. Então, para eu saber o que invade ou o que não invade, eu preciso ir pegando essas sutilezas, entende? Sons inesperados. Então, a priori, eu não tenho como saber o que vai invadir ou o que não vai invadir. Tanto que, normalmente, quando eu vou brincar dessa coisa de cantarolar, eu começo cantarolando coisas muito pequenas, baixinhas, eu jogo um versinho aqui, outro versinho ali. Sabe quando você vai testando a temperatura da água para ver se dá para entrar? Então, você não mergulha de uma vez, pode dar choque térmico, né? Você vai testando as possibilidades, testando a oferta de objetos, de sons,
de movimentos, você vai jogando aos poucos e você vai percebendo a ressonância. Essa ressonância que você trouxe, inclusive, da Batalha do Autismo, né, o Eric Lohan coloca, sem essa ideia de reciprocidade, mas eu abro um espaço para o jogo. Então, eu vou construindo um espaço para o jogo e vou percebendo quais são as peças desse jogo. Quais são os objetos, quais são os sons, qual a altura dos sons e assim por diante. Agora, tem uma coisa que na clínica, inevitavelmente, a gente faz, todo mundo que atende criança faz. Você nunca está preparado para todos os objetos, vocês perceberam? Vira e mexe, a gente descobre que está faltando algum objeto, algum brinquedo, porque você vai percebendo que aquela criança precisa de alguma outra coisa, e às vezes é uma coisa banal, tá? Às vezes é linha, às vezes é massinha, às vezes então, é esse espaço do jogo. Qual vai ser o espaço do jogo? A priori, eu não sei, porque tem algo da associação livre aí. Esse espaço vai ser produzido na relação transferencial. Agora, é bonito de produzir. É uma coisa realmente muito bacana de ir produzindo. E os efeitos que você vê na criança, eu acho muito curioso quando uma criança específica fez aba desde o ano e meio, mais ou menos, agora está com 5 para 6. E aí, brava, não quer mais nenhuma terapia, aí os pais vieram conversar comigo e tal, e aí a criança adora entrar. Eles falam assim, mas o que acontece aí que ela adora entrar? Né? Ela não quer em nenhuma outra terapia e aqui ela vem. Ora, talvez porque ali é o espaço em que ela construiu um certo jogo, né? Obviamente, eu faço muito isso, eu convido os pais para entrarem, às vezes. Por exemplo, eu convido vocês para entrar, vamos ver o que está acontecendo lá dentro. Né? Deixa vocês perceberem também como é que se dá esse acesso, né? Até para poder levar para os outros lugares. Bom, vamos ficar por hoje, daqui 15 dias a gente termina essa tese, falta um caso clínico e a conclusão, e depois, na 1ª de junho, a autora da tese vem para tirar todas as dúvidas. Então, leiam, quem não leu, e vão já anotando as dúvidas para conversar com a própria autora, porque, obviamente, a gente só faz a mediação, agora tem que pegar quem escreveu, né? Ok? Obrigada para todo mundo, bom descanso. Camila, eu te mandei uma mensagem, olha lá depois e me responde, tá? Tá ótimo, Renata, já vejo aqui. Obrigada, boa noite. Beijo, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Obrigado. Boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite.